Bom dia, crianças. Hoje a gente vai ler O Soldadinho de Chumbo, do autor Hans Christian Andersen. Numa loja de brinquedos havia uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguaizinhos, pois haviam sido feitos com o mesmo molde. Apenas um deles era perneta. Como fora o último a ser fundido, faltou chumbo para completar a outra perna. Mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar de pé sobre a única perna que lhe restava e não fazia feio ao lado dos irmãos. Esses soldadinhos de chumbo eram muito bonitos e elegantes, cada qual com seu fuzil no ombro e uma túnica escarlate, uma calça azul e uma bela pluma no chapéu. Além disso, tinham feições de soldados corajosos e cumpridores com seu dever. Os valorosos soldadinhos de chumbo aguardavam o momento em que passariam a pertencer a algum menino. E chegou o grande dia. A caixa foi vendida de presente de aniversário a um garoto. Foi o presente que ele mais gostou. Que lindos soldadinhos! Exclamava ele maravilhado. E colocou todos enfileirados sobre uma mesa, ao lado dos outros brinquedos. O soldadinho de uma perna só era o último da fileira. Ao lado do pelotão de chumbo se erguia um lindo castelo de papelão, um bosque de árvores verdinhas e em frente havia um pequeno lago feito com um pedaço de espelho. A maior beleza, porém, era de uma jovem que estava em pé à porta do castelo. Ela era feita de papel, mas vestia uma saia de tule bem franzida e uma blusa bem justinha. Seu lindo rostinho era emoldurado por longos cabelos negros, presos por uma tiara e enfeitados com uma pequenina pedra azul. A atraente jovem era uma bailarina. Por isso mantinha os braços erguidos no arco na cabeça e uma das pernas dobradas para trás. Tão dobrada que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho a olhou longamente e logo se apaixonou, pensando que, tal como ele, aquela jovem linda tivesse apenas uma perna. Mas é claro que ela não vai querer nada comigo. Não vai me querer para marido, pensou ele entristecido, suspirando. Tão elegante, tão bonita, deve ser uma princesa. E eu, nem cabo sou, vivo numa caixa de papelão junto com meus 24 irmãos. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele de uma perna só tinha caído atrás da cigarreira. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite, todos os brinquedos se animaram e começaram a aprontar mil e uma bagunça. De repente, ergueu-se da cigarreira um homenzinho muito mal encarado. Era o geniozinho ruim, que só vivia pensando em maldades. Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam, amedrontados, pois já sabiam do que se tratava. O geniozinho olhou em volta e viu o soldadinho deitado atrás da cigarreira. Ei, você aí, por que não está na caixa com seus irmãos? Gritava o monstrinho. Fingindo não escutar, o soldadinho continuou lá, imóvel, sem desgrudar os olhos da bailarina. Amanhã vou dar um jeito em você, você vai ver, gritou o geniozinho enfesado. Depois disso, pulou de cabeça na cigarreira, levantando uma nuvem que fez todos espirrarem. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só que estava caído atrás da cigarreira e arrumou todos bem bonitinhos perto da janela. O soldadinho de uma perna só, como de costume, era o último da fila. De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as venezianas. Teria sido o vento ou o geniozinho malvado? Ninguém sabe. E o pobre soldadinho de uma perna só? Caiu de cabeça na rua. O menino viu que seu brinquedo tinha caído pela janela e foi correndo procurá-lo, mas não encontrou. Logo se consolou, afinal ainda tinha os outros 24 soldadinhos, todos com duas pernas. E para piorar a situação, caiu um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o céu se limpou um pouco, chegaram dois meninos. Eles se divertiam, pisando com os pés descalços nas poças de água. Um deles viu o soldadinho de chumbo e exclamou: Olhe, um soldadinho! Será que alguém jogou fora? Por que ele está quebrado? O que nós vamos fazer com um soldadinho só?
nós precisaríamos de muito mais para organizar uma batalha. Sabe de uma coisa? Vamos colocá-lo num barco e mandá-lo dar a volta no mundo. E foi assim. Construíram um barquinho com uma folha de jornal, colocaram o soldadinho dentro dele e soltaram o barquinho para navegar na água que corria pela sarjeta. Lá pelas tantas, o barquinho foi jogado para dentro de um bueiro e continuou seu caminho, agora subterrâneo, em meio a uma imensa escuridão. Com o coração batendo forte, o soldadinho só pensava na bailarina, que talvez nunca mais pudesse ver. Enfim, o soldadinho viu ao longe uma luz e respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não estava agradando nem um pouco. Mal sabia ele que, infelizmente, os seus problemas não haviam acabado. A água do esgoto chegara num rio e, com um grande salto, rapidamente as águas agitadas viraram o barquinho de papel. O barquinho virou e o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado no fundo quando apareceu um enorme peixe que abriu a boca e o engoliu. O soldadinho viu novamente se jogado numa imensa escuridão, espremido no estômago do peixe. E não deixava de pensar na sua amada um instante. O que estará fazendo a linda bailarina? Será que ela ainda se lembra de mim? Passou-se um tempo, quem poderia dizer quando? E de repente a escuridão desapareceu e ele novamente ouviu vozes. Olhe, olhe, o soldadinho de chumbo que caiu da janela. Sabe o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma cozinheira. Por um cúmulo da coincidência, não era qualquer cozinheira, mas sim a cozinheira que trabalhava na casa do menino que tinha ganhado o soldadinho de aniversário. Ao limpar o peixe, a cozinheira encontrou dentro dele o soldadinho que estava faltando. Levou-o para o menino, que fez a maior festa ao revê-lo. Lavou com muita água e sabão para tirar o cheiro do peixe, endireitou a ponta do seu fuzil, que estava um pouco amassada da aventura. Limpinho e lustroso, o soldadinho foi colocado sobre a mesma mesa onde estava antes de voar pela janela. Nada tinha mudado. Castelo de papel, o pequeno bosque com árvores, o lago feito de espelhos e na porta do castelo estava ela, a bailarina. Sobre uma perna só, com os bracinhos erguidos na cabeça, a coisa mais bela. O soldadinho olhou para a bailarina, ainda apaixonado, ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. Ele desejava conversar, mas não ousava. Sentia-se feliz somente por estar perto dela. De repente, como foi, como não foi, é o caso de se pensar se o gêniozinho ruim não tinha metido seu nariz novamente. O garotinho agarrou o soldadinho de chumbo e atirou-o na lareira, onde o fogo ardia intensamente. O pobre soldadinho viu a luz intensa e um calor forte tomar conta do seu corpo. A única perna estava amolecendo e a ponta do fuzil tinha se envergado um pouco. As belas cores do seu uniforme, o verde escarlate da túnica, o azul da calça perdiam suas tonalidades. O soldadinho lançou um último olhar para a bailarina, que retribuiu com silêncio e tristeza. Ele então sentiu o seu coração de chumbo derreter, não só pelo calor, mas principalmente pelo amor que ardia dentro dele. Naquele momento, a porta se escancarou com violência e uma rajada de vento fez voar a bailarina de papel diretamente para a lareira, bem juntinho do soldadinho. Bastou uma labareda e ela desapareceu. O soldadinho também se dissolveu completamente. No dia seguinte, a arrumadeira, ao limpar a lareira, encontrou no meio das cinzas um pequeno coração de chumbo. Era tudo que tinha restado do soldadinho, fiel até o último instante ao seu grande amor. E da bailarina só restou a minúscula pedra azul da tiara que antes brilhava nos seus longos cabelos negros. Gostaram da história?